Você conhece alguma criança que é chata para comer e tem dificuldade em aceitar os alimentos? Quer saber como vencer a seletividade alimentar? Desde o princípio, o cuidado da família com a alimentação infantil é fundamental. E nós vamos falar sobre isso no podcast da Unimed Campo Grande, Cuidar de Você. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Unimed Campo Grande, Cuidar de Você. Hoje falaremos sobre nutrição infantil, como vencer a seletividade alimentar. Conosco, Camila Arguello Garcia. Esse Arguello eu não tinha aqui no meu roteiro, por isso que eu dei uma pensada aqui. Nutricionista infantil. E Natália Claudino Ribeiro, também não conhecia esse Ribeiro seu aqui, enfermeira intervencionista. E logo, logo vocês vão entender o papel aqui conosco, tá? Eu, Fabiana Cristina Perim, como apresentadora mais uma vez. Meninas, vou chamá-las assim, tá? Lógico. Eu vou pedir para cada uma de vocês, rapidamente, fazer uma apresentação, não só profissional, mas que traga o porquê de estarem conosco aqui nesse tema. Camila, por favor. Eu sou a Camila, sou mãe da Júlia, de 4 anos, e do Joaquim, de 1 mês. Sou nutricionista infantil, já há mais de 10 anos trabalhando nessa área e cuidando da alimentação aí das crianças. Da criançada, Exatamente. né? Eu sou a Natália, eu tenho um Instagram que começou assim por necessidade dos amigos em saber, porque eu sou enfermeira, saber os cuidados com o bebê. E eu sou mãe da Maria Clara, de 5 anos e 6 meses, que muita gente conhece, que está aí nas mídias sociais trazendo alegria para todo mundo. Vamos lá. Camila, fala para nós como é a questão alimentar da criança. O novo para eles, né, a introdução do alimento. Como é que você trabalha e, principalmente, é só a criança que tem que se falar da alimentação? Quando eu falo da alimentação da criança, eu também não tenho que falar um pouquinho da alimentação do papai, da mamãe? Olha, Fabiana, a gente aqui batendo papo antes, né, falando o quanto eu gosto de criança e sempre quis trabalhar nessa área, mas hoje em dia eu trabalho muito mais com os pais do que com a própria criança, porque a gente está falando de disposição, né, dos alimentos, de contato, e isso tudo quem faz são os pais, a criança só recebe. Então eu acabo lidando muito mais com eles no dia a dia. E querendo ou não, o tratamento e tudo mais é com eles. E eu falo sempre que, ainda mais quando a gente trata de criança seletiva, que tem alguma dificuldade para comer, eu jogo toda a responsabilidade para os pais. Para os pais, né? Porque não é a criança que é chata para comer, não é a criança que não come, não gosta, não. São os pais. Os pais que têm esse papel de responsabilidade mesmo, de tanto onde chegou, como de reverter isso também. E de fazer com que a criança siga o que precisa ser feito. Exatamente, né? Exatamente. A Maricota, vou chamar de Maricota, tá? Que é a Maria Clara, viu, gente? A Maricota, ela tem rotina alimentar? E como você fez para introduzir essa rotina, ou faz, né, para introduzir isso? Eu falo que é um trabalho, assim, é uma construção, né? Porque, assim, primeiro, eu quebrei vários tabus em mim, assim, de oferta de alimento que eu não comia, ofertar para ela, porque senão a gente carrega crenças que a gente já vem com elas e traz para essa criança. Então, assim, eu nunca tive muita rotina, minha alimentação sempre foi péssima, eu venho de uma família obesa, eu venho de uma família, assim, que trabalhadores que corriam e faziam o que eles conseguiam, né? E assim, a peteca caiu um pouco pro meu lado nessa pandemia, mas eu faço questão de estar aí em cima, porque a gente tem que pensar, a gente não deseja, né, para o nosso filho que eles passem a mesma dificuldade que a gente. Sim. E a alimentação é uma coisa muito séria, porque é saúde. Então, a Maria Clara tem rotina, assim, alimentar, não falta frutas e legumes na alimentação dela. Ela aceita muito bem, sempre aceitou. Eu carregava para onde eu fosse, até festas infantis. Eu fazia brigadeirinhos, assim, que eram saudáveis para ela ver as outras crianças comendo e também achar que ela está comendo a mesma coisa. Ela, no mínimo, tem 4 refeições ao dia.
né? E no intervalo, quando ela tá com fome, ela pede, a gente entra com frutinho. Então, às vezes, ela chega a comer 5 vezes por dia. Meu exemplo. Que bonitinho, É um exemplo essa criança. É um exemplo, fofa. Camila, como que é essa rotina e essa seletividade da criança? Por que a criança tem essas escolhas ou são as fases que, por sua vez, têm as devidas escolhas e essa seletividade? Essa recusa alimentar, vamos falar primeiro da recusa, né? Tá, isso. Essa recusa alimentar, ela vai acontecer em várias fases da vida da criança por vários motivos. Então, a criança que ganhou um irmão agora, por exemplo, lá em casa, pode ter uma recusa alimentar, entrou na escola, viagens, é muito comum isso acontecer, criança que viaja e não come na viagem porque muda a rotina. Então, tem fora, várias... né, do seu Exato, estar, né? exatamente. Então, tem várias situações da nossa vida que não estão relacionadas ali com o alimento diretamente, mas que acaba influenciando na vida da criança, nessa recusa. Essa recusa alimentar, como ela vai ser em vários momentos, ela pode ocorrer em vários momentos, ela é pontual normalmente. Tá. O que acontece é que muitos pais não sabem lidar com ela e ela vai evoluindo, vai ficando cada vez mais presente mesmo, e aí evoluindo para uma seletividade alimentar, que é quando a criança realmente não come grupos alimentares inteiros, sabe? Não come, por exemplo, frutas, ou só come banana. Então, quando ela não come vários alimentos, não é uma coisinha ou outra ali, pontual. Isso eu já trato como uma fase de recusa mesmo. Tá. Que a gente tratando, a gente sabendo reverter ela nunca vai evoluir para uma seletividade em si. Então, a recusa a gente não consegue evitar. A recusa, ela vai acontecer por vários motivos. Então, a criança pode até ser um dia muito quente, por exemplo, a criança recusar o alimento. Porque tá muito calor e ela não vai conseguir comer, entendeu? Não, então, o adulto também acaba tendo, né? A gente acaba tendo também, exatamente. Então, por que a criança não pode recusar, né? Então, não é que ela não gosta daquele alimento. Ela, naquele momento, ela não vai comer. Tá. Mas, os pais, por exemplo, forçam a comer. Ou não oferecem mais aquele alimento porque, não gosta. Não comeu aquele dia, então não gosta. Não vai comer mais. Então, aí vai provocando essa seletividade lá na frente. Vai chegando essa criança que é rotulada muitas vezes como chata para comer, que não come vários alimentos. E aí, eu só complementando, Fabiana, nessa pandemia, assim, estourou o número de casos de seletividade alimentar, pelo menos para mim, assim, tanto no meu ambiente, vendo, como no atendimentos também. Assim, foi muito, muito difícil. Mas você acha que é porque, de repente, teve uma proximidade da família, um cuidado maior e aí percebeu? Ou porque... Eu acho que por essa falta de rotina, principalmente, que pegou todo mundo de surpresa, trancou essas crianças em casa, e todo mundo deu uma bagunçada. Até na minha casa, durante um período, ficou assim, meu Deus, o que está acontecendo? E acho que em várias casas. Sim, acho que todo mundo passou por isso. Por os motivos que a gente falou. Então, essa falta de rotina, criança insegura dentro de casa, porque os pais estão inseguros também, porque muita gente ficou, né, preocupado e tudo mais. Então, mudou muita rotina dessas crianças. E o ócio também, então, mais na frente da TV, sem ter o que fazer, sem poder correr, brincar. A TV ali. Então, isso dificultou bastante a alimentação deles. Juntando com isso que você está falando, ok, então a pandemia talvez tenha trazido isso muito mais, mas existem momentos, e como é que os pais percebem que a criança está nesse processo, que tem que fazer essa virada, eu não percebi, eu não fiz. Tudo bem que você já falou, a tendência é a criança carregar isso depois, né? Sim. Ser seletiva sempre para... Mas tem como reverter, ok? Isso percebeu, óbvio, já procura um profissional e já dá uma olhada. Exatamente, como a Ana falou, é uma educação, né? É diário aquilo. Lógico que não é todo dia que eu vou ter que ficar lá fazendo 1000 coisas para ela comer. Mas eu todo dia vou ter que me dedicar a ensinar o meu filho a comer. Assim como a gente vai ensinar ele a ser uma criança educada, né? Que respeita as pessoas e tudo mais. A educação é a mesma coisa. Então, tem que ter um trabalho diário ali do ensinar a criança a comer. Do olhar, do cuidado, né? Exato. Fala da Maricota. Ela teve esse processo, ela tem essa seletividade. E como que você conduz isso?
Eu falo assim, crianças têm etapas e por mais que elas não venham na hora esperada, ela vem depois. Porque nenhuma criança pula etapa, essa etapa ela tem que acontecer. Então eu acho que a fase não chegaria, agora eu aprendi com a Camila, não chega a ser uma seletividade alimentar, ela tá numa fase de recusa alimentar, com coisas pontuais, assim, coisas que antes ela comia e agora ela não come. Eu não desisto de oferecer. Então, assim, eu falei pra ela, eu tenho alimentos âncoras que me ajudam, que são coisas que ela gosta muito. Então, a Maria Clara ama feijão preto. Aí ela tá com dificuldade em comer carne vermelha. Agora, ela tá numa fase, assim, frango e peixe, frango e peixe, frango e peixe. E a proteína da carne vermelha é importante, né, também. Então, assim, e pra não deixar isso arrastar, né? Ah, não, ela só não quer agora. Quando você vê, virou um bloqueio. Ou virou uma rejeição mesmo do alimento, né? Então, eu pico menorzinho e coloco o caldinho de feijão preto em cima. Então, assim, a gente vai criando truques e ofertando de formas com textura diferente, corte diferente, que é o que me ajuda. Mas, assim, eu também tenho essa fase de respeitar o não dela, sabe? Porque quando eu percebo que é algo que, assim, não quero mesmo, mãe, e a gente tem muito isso, eu e ela, sabe? Não quero, por exemplo, berinjela é uma coisa que, assim, ela comia amassadinha, ela comia antes, e agora é uma coisa que, assim, nem, vamos dizer, frita. Ela não quer mais. Então, assim, eu respeito, até porque, por exemplo, eu com jiló, gente, eu com jiló não como mesmo. Então, talvez o meu jiló é a berinjela dela. Então, assim, eu respeito o não dela, até porque eu percebo, assim, tem que ter muito essa questão do respeito também, sabe? A gente olha muito pra criança como, não, tem que comer isso aí. Positivo. E, cara, se põe no lugar, a questão da empatia. Às vezes os pais não têm empatia, querem o melhor, mas não têm empatia pela criança. Então, acabam forçando mesmo. Uma coisa que... Então, por quê? Tem N outras coisas. Vamos substituir, vamos encontrar textura diferente, cor, trazer para a ludicidade também. A Maria, quando entra nessa fase de... eu não... mamãe, não queria tanto. Eu falo, você sabia que a Rapunzel, pra ela ter aquele cabelo maravilhoso, porque ela come muitas verduras? Ela Eu falo, claro, as verduras têm vitaminas que fazem você crescer, faz o seu cabelo crescer, ficar brilhante, pronto. Às vezes é uma questão de um carinho, de uma história, porque criança é isso, sabe? O cuidado, a atenção, né? Tenho enfrentado, sim, algumas recusas, mas a gente vai contornando para não deixar isso virar realmente uma rejeição, né? Uma seletividade. E eu acho importante, né, Camila, e aí você vai, certeza, trazer esse olhar, o que a Ana comentou. Também não é porque a criança tem que comer que você vai obrigar e aí vira aquela questão, né? Tá medindo força ali, a criança não vai e isso vira acho que até um trauma, né? Por hora, né? Ela vai comer por hora, por obrigação, mas ela não tá entendendo o porquê ela tá comendo aquilo. E isso vai virar uma recusa tardia, provavelmente, né, Camila? Porque aquilo que é obrigado, ele não é leve. E eu acho que vira até uma memória, né? Porque eu não sei vocês, mas eu tenho memória de coisas que eu falo assim, minha mãe me obrigava a comer tal coisa e agora que eu posso escolher, eu já, né? Não quero nem ver. Não quero nem ver. Fica, acho que a palavra trauma é muito grande, mas sim, fica marcado pra criança. Ali. Eu não sei se vocês conhecem alguém, mas a minha irmã, por exemplo, ela não come banana, ela não pode nem ver banana na frente. E você pode ter certeza que minha mãe fez alguma coisa com ela que ficou marcado nela, e a banana é como se fosse um monstro para ela. Banana assim. Todo mundo come, né? É uma fruta assim, básica, né? Então eu vira e mexe, eu pego crianças no atendimento onde você vai identificar isso nos pais, não só na criança, que já passaram por alguma situação com algum alimento. E essa questão de respeitar a criança, acho que todo mundo tem preferências. Sim. Então, porque a criança tem que comer tudo, né? Ela também vai ter, só que a gente precisa apresentar, a gente precisa mostrar os alimentos para ela formar as preferências dela, né? Então, ela vai falar... Porque é um paladar, né? Quer ou não, cada um tem o seu, não é? Sim, a minha, por exemplo, ela come todas as frutas menos mamão. Mamão ela não aguenta. Para ela, mamão... Eu sou fã já da Júlia, né? Eu entendo Júlia também. E mamão é uma fruta que não entra muito em casa. Eu também não sou tão fã. Então, assim, como que eu vou ficar oferecendo para ela, sendo que eu também não sou das mais fãs para mamão?
Então ela acaba que não come, mas ela come várias outras. Porque então daí você tá faz a tudo certo. substituição, como a Ana falou, né? E Exato. quando a gente fala nisso de substituição, a Ana falou nessa questão do lúdico. E eu acho muito bacana, até porque eu sigo vocês também no Instagram, né, Ana? Aí, tem muita mãe, Camila, que faz o desenho, que traz uma situação. Isso realmente dá certo? Tem um efeito Muito, Fabiana, bacana? muito. Eu falo, para o tratamento da seletividade alimentar dar certo, a gente precisa saber juntar a alimentação, os alimentos com o lúdico, que é a vida da criança. Né? É o brincar, é o desenho, é essa fantasia, as histórias. Então, quando a gente consegue juntar isso, a criança tem muito mais vontade de comer. E ela não come só por fome, ela come por vontade, por interesse. E o prazer, né? Ela tem... Então, você vai falar, ó, tô isso aqui, come? Ela vai falar, o que é isso? Por que eu vou comer? Ai, não, isso é da Rapunzel, isso lá em casa funciona da cenourinha do Olaf, que é do nariz dele. Nossa, acho o máximo. Porque você fala, tá a cenoura e come. Então, a gente saber entrar no mundinho deles e fazer essa junção aí com o lúdico, nossa, é sucesso. Só que dá trabalho, não dá, gente? Dá trabalho. Como qualquer educação, né? Como tudo, né? E como uma coisa importante que vocês trouxeram aqui, claro, não levantando bandeiras, mas só somando, né? É o cuidado, não há terceirização, né? Quando você tem o cuidado, quando você se envolve, né? Afinal de contas, ter filhos é isso, não é? Exatamente. É cuidar. É a maternidade que vai maternidade. dar o trabalho de você educar uma criança, né? Com a alimentação vem no pacote. Não tem gente. Agora vamos lá. E a criança que tem birra? Porque, gente, vamos lá, tá? Eu não sou mãe, talvez seja, né, mais fácil de falar, mas quem vive o processo, eu imagino que seja muito complicado. Tem criança que simplesmente faz um escândalo, não faz? Até porque a gente vê isso em restaurante também, né? E aí você que está do lado, você ainda fala, meu Deus, né? Mas enfim, como é que faz? O que que faz com essa criança, Camila? A gente estava conversando antes até aqui de entrar e falando dessa situação de birra também. Tem fases da vida da criança que ela vai ter birra, né? É famoso até de você saber que a criança vai ter. Diante da alimentação, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que o ceder é o combustível para birra. Então, a partir do primeiro momento que você cede a uma birra da criança, ela já entende que você vai ceder. Que ela pode fazer e ela vai eu não quero comer esse arroz, feijão, carninha. Eu quero mamar, eu quero o leite, que era o que a gente estava falando. Se você, no primeiro dia que você fizer isso, ela já entendeu. Que se ela chorar para comer aquele arroz e feijão, você vai dar o que ela quer. Entendi. E isso vai, assim, um dia após o outro, e vai só piorando. Daí você fala, não vou ceder. Esperta, né? Muito esperta, né? Mas muito. Eu pego crianças que me mandam na casa com 1 ano, 2 anos de idade. Porque a birra vai piorando cada vez mais. Daí a mãe fala, não vou ceder. Aí ela fica lá meia hora, ela vai lá e cede. Aí no dia seguinte vai ser 40 minutos, porque ela sabe que a mãe vai ceder. Sim. E aí vai ser cada vez pior. Então, eu acho que a gente entender, a gente ter... Por isso que eu falo que informação é tudo. Quando a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente tem... Conduz, né? A gente conduz muito melhor. Então, filha, não tem. Ela vai chegar uma hora, vai parar, e amanhã ela vai pensar 2 vezes antes de fazer aquilo. Né, de fazer, vou fazer isso, minha mãe não cedeu. Eu acho que tem pais que ficam, às vezes, assim, é vergonhoso, né? Tá me fazendo passar vergonha, principalmente quando faz na rua, né? Até pelo cansaço também, Fabiana, eu tô exausta. A gente cede rotina, por né? cansaço. Trabalhei o dia Às inteiro, vezes, tô em casa. Assim, é a culpa materna, eu falo, que entra a culpa materna. Porque às vezes você cede por cansaço, por realmente não ter, só ter aquilo para aquele resto de energia. Você não vai querer comprar uma briga. É porque você realmente compra uma briga, né? Eu tive a oportunidade de ficar 1 ano com a Maria Clara. Eu parei de trabalhar 1 ano, né? Então, eu fiquei em cima nesse 1 ano. E a minha briga não era com ela. Era com o resto da família. Porque, assim, na casa da vovó pode tudo. Ai, não, tadinha dela. Eu falava assim, não vai morrer. Não vai morrer se ficar 2 horas sem comer. Porque eu fui uma pessoa que nunca cedi. Chorei muito. Sim. Chorei, briguei com a minha mãe muito. Briguei com meu marido, às vezes, muito. Porque ninguém concordava comigo. Ela não queria comer.
E eu falava assim, gente, se eu der mamar, se eu der leite, é um caminho sem volta. Se ela ficar, o tempo que ela ficar sem comer, ela não vai morrer. E aí ela vai comer o que tiver na frente dela, por fome. E aí eu ficava, e ó na cabeça, e eu bati o martelo. Que é aí onde eu falo que eu amadureci com a Maria, porque eu aprendi os nãos da vida. Eu me empoderei como mãe a partir de uma coisa simples que é a alimentação, né? Então, passava 40 minutos aí da birra, do desespero, do não vou comer. A fome falava mais. E aí eu abraçava ela e falava, quer o papá, a mamãe dá pra você na boca. E ok. E ok. Porque eu assim, eu falo que eu trato a birra, claro que eu sou, às vezes, eu não vou ser hipócrita e falar que às vezes eu não grito, porque às vezes a gente tá exausta mesmo, né? Sim. Mas assim, o melhor caminho para educar, seja na alimentação, seja em qualquer outra coisa, é a empatia, o afeto e o carinho, sabe? Então, acolha aquela criança, entenda a dificuldade dela e respeite a dificuldade dela. E também use seus truques de mãe, porque, né, é um carinho, é uma historinha, é uma boquinha, às vezes um aviãozinho, que você passa por essa barreira com mais facilidade, sabe? Porque se você vai na insistência, os dois estão perdendo. Eu penso assim. Eu falo muito para os pais, se ponha no lugar da criança. Você não tá querendo comer aquele alimento, vai lá, o pai vai forçar e vai fazer você comer e vai... Pensa pra ela, como que é aquele momento também, chato, né? Ela não quer comer, muitas vezes ela não consegue comer aquilo por alguma dificuldade, alguma questão, e os pais acham que tem que comer. E então não é. A criança tem, vamos lá, necessidades muito parecidas com o adulto, não na questão de ter os alimentos, mas eu digo de horários, ou de, eu não comi, sei lá, não fiz o lanche da tarde. O adulto, a gente segura a onda e tal. A criança, ela precisa realmente ter esse lanche da tarde? Acredito que sim, certo? Sim. E aí, se ela não quer o lanche da tarde, dá para ir segurando um pouquinho, como diz a Ná, né? Vai esperando mais um tempo, porque a fome vai falar mais alto. É o que a gente falou também de dias esporádicos, acontecer uma recusa uma vez ou outra. Às vezes ela comeu muito no almoço, e aí ela não vai querer lanchar aquele dia por isso. Ou um dia que está muito quente, como a gente falou também. Então, essas recusas são pontuais, vão acontecer sempre. Mas ela precisa ter essa rotina alimentar bem certinha, até pelo próprio crescimento e desenvolvimento, né, dela. Para a gente garantir essa energia aí. É muito bacana duas coisas que vocês trazem aqui, fica bem evidente. Uma é pai e mãe, papel importantíssimo, e são a referência. Ou seja, aí até a Ana comentou conosco, eu tenho mudado muito porque eu aprendo com a Maria Clara, mas sei que ela também está se espelhando e me olha, e né, isso pode ter um reflexo não só hoje, mas no futuro. E você falando, né, Camila, às vezes a criança chega, mas o problema não está necessariamente na criança, né? Você vai lá e dá uma olhada sempre no pai e na mãe. Sim. Eu quero, até porque nós temos um tempo aqui, nosso podcast ele é mais curto justamente para que as pessoas possam ter aí a sagacidade e a vontade de acompanhar mais e chamar, nós temos aí a oportunidade de chamar vocês para mais bate-papo nesse sentido, mas que vocês reforcem esse olhar. Você de nutricionista mãe, né, que você está até com um bebê de 1 mês, e mais uma vez gratidão por estar aqui conosco nesse momento, deste cuidado e dessa importância do papai e da mamãe, e a Ná, que já deixou claro para nós assim, o tanto que ela cuida para que isso seja recíproco, né? Essa troca de experiências aí. Eu acho que nós, como pais, a gente tem que se dedicar ao máximo à educação dos nossos filhos. E quando a gente entende que a alimentação está nesse combo, está nisso, fica muito mais fácil da gente conseguir pôr em prática. E informação tá aí, né? Então, aqui no próprio podcast, o tanto de coisa, tanto de conteúdo que a gente tem, de informação boa, que a gente pode pôr em prática em casa, eu acho que a gente tem um tempinho para isso, se dedicar. Lógico que a rotina é cansativa muitas vezes, mas a gente poder se dedicar mesmo, realmente, eu falo, estar presente quando a gente realmente estiver, sabe? Não é, tô em casa, mas quero ficar tranquilo ali. Então, se dedicar ao máximo a isso e na alimentação ali dos filhos,
que não tem como a gente não colher resultados. E isso, assim, enche qualquer coração de mãe ali, de orgulho de ver, né? Os nossos filhos comendo bem, nossa, é bom demais, é bom demais. Dá trabalho, mas eu acho que tudo na maternidade é um trabalho que tem a compensação depois, que é esse olhar, né? Essa satisfação do cuidado. Sim. Eu acho assim, vai muito dessa força, dessa voz dos pais de querer participar. E assim, eu fui seguir meu instinto, né? E achei que seria desta forma. Olhei muito mais para ela do que para mim, deixei a peteca cair, mas assim, por conta de N motivos, não adianta. A criança, ela olha muito pelo exemplo, não só pelo que a gente fala. Então, seria hipócrita se eu não tivesse mudado essa minha rotina também. E eu falo, busquem ajuda, busquem profissionais, porque a gente não nasce sabendo, eles estão aí para nos aconselhar, para nos dar soluções, sabe? É uma luta que a gente não precisa lutar sozinho, sabe? Então, os profissionais estão aí para isso. Então, as mães e os pais que estão passando por dificuldade, além de vocês baterem o pé e terem voz por essas crianças, naquilo que vocês querem para ela, procurem profissionais. Isso é muito legal. E aí sim eu quero somar aqui com o propósito, né, nosso, que é de falar do cuidado. É diferente de você esperar um problema maior, uma situação que talvez seja irreversível, cuide, fique atento e, como bem dito por vocês, procure ajuda. Sim. Né? E a informação hoje ela é muito fácil, muito acessível, mas claro, o olhar de um profissional soma muito, né? E isso é muito bacana. Sim. Quero que você deixe, por favor, o seu Instagram para todo mundo, que eu falei tanto de Maricota, um pouquinho dessa rotina de vocês, para que as pessoas possam acompanhar. A minha rotina é meio corrida, eu tenho conseguido postar as lancheiras da Maricota, pelo menos. Então sigam na.claudino, que é o nosso Instagram. E aí vocês vão ver a nossa rotina maluca e divertida. E vão se apaixonar, eu tenho certeza. Vocês vão se apaixonar por Maricota. Camila, quem tiver interesse, quem precisar falar com a Camila, como que acha? Lá no Instagram também, nutri.infantil, tem um pouquinho do meu dia a dia, mas tem muito conteúdo lá também. E tudo que eu tenho tá por lá. Então, cursos, consulta, tudo mais, tudo por lá. Ok. Vocês que nos acompanham, nos sigam pelas redes sociais da Unimed Campo Grande, Unimed CG Oficial. Meninas, gratidão. Obrigada pelo convite. Adorei.